Olá, boa tarde a todos e a todas, mais uma vez. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso fórum, ao Fórum Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 2020. Esperamos ter uma tarde proveitosa de estudos, reflexões e compartilhar práticas exitosas, projetos, ações de pedagogos e psicólogos escolares da nossa Secretaria de Educação. Estamos aqui iniciando a roda de conversa 2, que vai ter como temas o trabalho da equipe Sala de Apoio à Aprendizagem no trabalho remoto, trazer algumas experiências, relatos que possam ampliar nosso campo de compreensão do trabalho, trocar ferramentas, ideias do serviço e, assim, compartilhar essas experiências tão interessantes da atuação desses profissionais. Vou chamar aqui já para a nossa roda de conversa a Liliene. Boa tarde, Liliene. Ela vai ser a mediadora da sala, mais uma vez, né, Lili? Vai estar conduzindo aqui o debate, as reflexões com os profissionais que estarão presentes conosco, os profissionais. E tenha uma boa tarde, conduza bem aí nossa atividade, nosso grande debate. E a gente se vê no final novamente. Obrigado, Lili. Obrigada, Léo. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. E agora vamos começar, né, mais uma roda de conversa, a nossa segunda roda de conversa do Fórum do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, né, atuação, novos tempos, práticas e significados. Bem, o tema dessa roda de conversa é equipe especializada de apoio à aprendizagem e sala de apoio à aprendizagem no trabalho remoto. É importante a gente lembrar que o serviço especializado de apoio à aprendizagem, ele é composto por dois serviços, né? A equipe especializada de apoio à aprendizagem e a sala de apoio à aprendizagem. E para representar a sala de apoio à aprendizagem, nós temos hoje o primeiro trabalho, né, com o nome Atuação da Sala de Apoio à Aprendizagem no Ensino Remoto, que será apresentado, né, que tem como autores, né, Rosana Maria de Oliveira, Ana Flávia Aderaldo Barbosa Araújo, Eurídice Pereira da Rocha, Maria Aparecida de Almeida Soares, Leonilce Pereira Garcia, Sheila Durães Costa e Renata da Silva. Mas irão apresentar esse trabalho, né, a Maria Aparecida, a Cida e a Rosana, que são pedagogas da Sala de Apoio à Aprendizagem. Esse serviço é da Regional de Ceilândia. Meninas, fiquem à vontade e apresentem o trabalho de vocês. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Cida. Trabalho na Escola Classe 64, no polo da Escola Classe 64 de Ceilândia. E nós vamos apresentar, eu e Rosana, o nosso trabalho que nós estamos desenvolvendo durante esse período da pandemia. Eu vou apresentar aí para vocês uns slides. Eu queria saber se vocês estão vendo. Rosana, consegue ver, pessoal? Vocês podem me dizer? Sim, Cida, tá apresentando. Então tá bom, obrigada. É só porque eu não estava conseguindo ver aqui. Então, nós somos a Sala de Apoio à Aprendizagem, como a Liliane explicou anteriormente. Nós somos um braço, uma espécie de um braço, né, dentro do serviço. Nós realizamos o atendimento especializado para as crianças que têm transtornos funcionais específicos. Esse é o nosso principal objetivo, oferecer atendimento especializado aos estudantes com transtornos funcionais específicos. Os principais transtornos que nós atendemos são TDAH, DPAC, TOD, dislexia, dislalia, esses são os mais comuns, tá? Eu trouxe aqui o conceito que veio na portaria de 2016, que é bem completo. A sala de apoio à aprendizagem é o atendimento ofertado para a mediação pedagógica com o objetivo de desenvolver atividades sistematizadas
que possibilitem ao estudante o desenvolvimento de estratégias para a superação das dificuldades apresentadas. Então, grande parte das crianças que têm transtornos funcionais específicos, eles têm algumas habilidades prejudicadas, como a atenção, a concentração, a memória, o raciocínio lógico. E na sala de apoio, nós realizamos atividades direcionadas para que essas crianças aperfeiçoem essas habilidades e superem essas dificuldades na sala de aula no ensino regular. Hoje, na Ceilândia, nós temos 7 polos ativos, são todos polos de escolas-classes, tá? Existem polos nos anos finais, mas infelizmente não tem profissionais no momento. As vagas, elas são abertas no remanejamento e, por enquanto, não chegaram profissionais. Nós temos na escola classe 6, Ana Flávia, a professora Ana Flávia, na escola classe 8, a professora Eurídice, na escola classe 35, a Rosana, na escola classe 61, a Leonice, na escola classe 64, eu, a Cida, no CAIC Bernardo Saião, a Sheila, e escola classe 66, a Renata. E agora, no mundo online, né? Presencialmente, nós atendíamos as crianças na escola, no polo, as crianças vinham até nós. Nós somos polo, então nós atendemos várias escolas, em torno de 5 a 7 escolas cada polo, então assim, a gente atende bastante crianças. E no mundo online, como que está acontecendo esse atendimento? Nós fizemos uma sala de aula na plataforma Google, e a gente faz o atendimento semanalmente através do Meet. Então, assim, cada polo tem uma sala de aula online, nós atendemos essas crianças, postamos as atividades, né, fazemos as interações lá na sala de aula, e uma vez por semana o atendimento acontece ao vivo, como se fosse uma aula, como se fosse, não, é uma aula mesmo, à distância e ao vivo. Então, eles entram na plataforma no dia, no horário marcado, e nós estamos lá na plataforma e a gente atende essas crianças. No presencial, a gente conseguia fazer um atendimento com um grupo de em torno de 4 crianças, né? Mas na plataforma, a distância, fica um pouco complicado muitas crianças para a gente conseguir fazer a intervenção pontualmente. Então, a gente atende em duplas ou trios para ficar mais fácil. Mas tem funcionado super bem, assim, as crianças estão participando muito do atendimento. Eu trouxe aqui para vocês em números, para vocês terem uma noção. Hoje, na Ceilândia, nos anos iniciais, nós temos um total de 208 estudantes que são atendidos. Desses 208, nós temos apenas 30 alunos infrequentes. Então, nós temos 85% de frequência. É um número bastante alto, né? Tendo em vista todo esse contexto que nós estamos vivendo agora, um contexto de dificuldade, né? Dos pais, das famílias, de todos nós. E eles têm a sala de apoio, as aulas que a gente oferece, como realmente uma coisa diferente, uma atividade nova. Nós trabalhamos com jogos, com gamificação, com atividades bem lúdicas, bem diferenciadas. Não é aquela atividade maçante, né, difícil, até pela questão de quantidade de exposição à tela que eles já têm por causa das aulas do ensino regular. Então, nosso atendimento ele é rápido, ele é dinâmico, ele é interativo, a gente fala de 1 para 1 mesmo com os alunos, então tem sido bem legal e bem gratificante essa experiência, eles têm participado bastante. Bom, a partir de agora, a Rosana vai conversar com vocês, ela vai falar sobre as habilidades que a gente trabalha na sala de aula e vai dar alguns exemplos também. Rosana, tem que abrir o seu áudio, tá bom? Desculpa. Olá, pessoal. Sou a professora Rosana, da Sala de Apoio à Aprendizagem, da Escola Classe 35, polo da Escola Classe 35. Como a colega
falou anteriormente, nós temos uma sala de aula na plataforma Google. Lá, nós postamos atividades direcionadas para trabalhar as habilidades que nós nos propusemos a desenvolver e realizamos junto às crianças online, né, diretamente na plataforma Meet, atividades mediadas também para estimular as habilidades de atenção, as habilidades perceptivas, as habilidades de raciocínio lógico, de linguagem, de acordo com os grupos de crianças formados por nós, de acordo com as necessidades de cada grupo. E mesmo online, nós podemos avaliar e perceber quais eram as habilidades prioritárias para cada grupo, e assim poder trabalhar direcionado e pontualmente para que a gente pudesse levar as crianças ao nosso objetivo, que é alcançar o sucesso escolar. Aí, um exemplo do nosso atendimento, como acontece, a Cida já colocou que é um grupinho de duas, no máximo 3 crianças, e faz atendimento direto conosco, aí através da mediação na plataforma Meet, e aí nós procuramos desenvolver as atividades com elas, planejadas semanalmente, de acordo com as necessidades de cada grupo. Então, está aí um exemplo de atividade em que nós estimulamos o desenvolvimento do raciocínio lógico. Estimulamos também bastante as habilidades de atenção. A gente sabe que as crianças encaminhadas para nós apresentam muita dificuldade em perceber detalhes, e essa é uma habilidade muito importante para leitura, escrita, matemática. Então, nós procuramos desenvolver bastante atenção aos detalhes. Essas atividades, elas foram desenvolvidas por nós mesmas, a maioria foram criadas por nós, através de jogos e de outros recursos que nós planejamos, e fazemos as interações com as crianças nessa plataforma. Aí é um exemplo de atividade em que nós trabalhamos a linguagem, a organização do pensamento. Nossas crianças, principalmente as que apresentam TDAH, têm discurso desorganizado, confuso, e nós trabalhamos bastante a oralidade para que elas possam melhorar a organização dos seus pensamentos e das habilidades verbais. Então, nós exploramos aí bastante recursos de gamificação para trazer para as crianças oportunidades de interação com a linguagem e com outras aprendizagens também. Estimulamos a consciência fonológica daquelas crianças que estão em processo de alfabetização. Então, nós temos um olhar bem amplo e, ao mesmo tempo, direcionado para cada grupo de crianças. Necessidades de aprendizagem de cada um é vista por nós individualmente. E aí, assim, nós fazemos o nosso planejamento. Aí, um exemplo de atividade de linguagem e de raciocínio lógico ao mesmo tempo. As crianças têm a resposta e elas precisam elaborar uma pergunta para cada resposta. Então, pensar fora da caixa. A gente ensina as nossas crianças a pensar, aprender a pensar é o nosso foco também. Aí também vamos apresentar para vocês alguns documentos que nós elaboramos. Desde o início do funcionamento da SAAC na Ceilândia, nós procuramos unificar o nosso trabalho e nós elaboramos alguns documentos para dar ciência à escola de origem daquela criança, o que está acontecendo na sala de apoio. Então, esse aí é o parecer sobre o acompanhamento, e em que nós elencamos as ações desenvolvidas durante o semestre com aquela criança, e aí sugerimos também como melhorar o trabalho com ela, e enviamos para os pedagogos. Temos também o plano interventivo individual, que é elaborado no início do atendimento, onde nós planejamos as ações que devemos desenvolver com as crianças. Isso também individualmente, né? Cada criança tem o seu plano interventivo. E
na busca de unificar o nosso trabalho, nós também criamos as nossas unidades interventivas. Aquelas habilidades que nós mostramos, que nós priorizamos o nosso trabalho, focamos o nosso trabalho nelas, nós criamos uma coletânea de atividades por blocos, por unidades interventivas. Então, nós temos a unidade interventiva de linguagem, a unidade interventiva de raciocínio lógico, de funções cognitivas e de desenvolvimento socioemocional também, porque nós sabemos que a motivação, a autoestima é tudo para a aprendizagem. Então, se o nosso objetivo é levar o nosso estudante a alcançar o sucesso escolar, o desenvolvimento socioemocional, a motivação, a autoestima, ela está em alta no nosso trabalho. Nós procuramos focar para deixar essa criança para cima, para que ela possa aprender. Acho que agora nós vamos mostrar um vídeo com depoimento das crianças e de alguns pais também sobre o trabalho da SAA. Só um instante, tá, gente? Meu nome é David Lucas. Eu estudo no 61. A minha professora é a tia Leonice. Eu desenvolvi muito. Eu tive um desenvolvimento muito bom. Eu estou aprendendo a ler e escrever. E daí por diante. Gosto das atividades. Ela passa jogos para você, não é isso? É. Você faz aonde esses joguinhos? No computador. Que legal. E você aprende com esses jogos? Aprendo. Professor, hoje a senhora, hoje a senhora é muito legal. E eu acho que a senhora deve ser uma pessoa do meu coração. Desde o professor da sala deixar você. É muito legal as atividades e passa muito rápido, porque eu nem vejo o tempo passar.
ele tem 8 anos de idade, foi diagnosticado com TDAH aos 7 anos e começou a receber atendimento na sala de apoio com a professora Rosana esse ano. Mesmo sendo atendimento online, eu percebi grandes avanços em relação à sua concentração, à organização dos seus pensamentos, suas ideias, e expressá-las de forma mais clara. Mas, principalmente, eu percebi um grande avanço em relação à sua autoestima. Ele tem acreditado mais nele, tem acreditado no seu potencial e que pode realizar as coisas. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada, professora Rosana. Eu sou TDAH, né? E nessa pandemia eu me esforcei, dediquei. E eu estou muito feliz, né, que eu sou aluno de destaque, que a professora Rosana me ajudou muito. A sala de apoio tá muito bom e eu gostei muito. Boa tarde, meu nome é Eloá Catherine dos Santos Costa. Eu estudo na escola classe 12 de Celândia. Eu faço acompanhamento com a tia Flávia. A gente brinca. Toda quinta-feira tem aula online. A gente brinca, faz atividades muito legais, a gente conversa. Toda quinta-feira a gente faz acompanhamento. As atividades é muito legal. Oi, meu nome é Rafael. Eu estou na escola classe 10, eu estou na sala de apoio com a tia Flávia e eu estou achando muito as aulas dela, mas é com joguinhos e muito legal. Beijo. Professora Cida, eu vim falar da sala de apoio. Eu gosto muito dos jogos que tem lá e das atividades de quando você está ensinando. E toda vez que eu jogo, eu faço jogos e adoro muito. São muito legais. Tem quebra-cabeça, tem um jogo de adivinhar palavras, completar frases. É muito legal. Meu nome é Luiz Felipe e eu gosto muito das salas de apoio. Eu me esforço muito em todas as aulas dela. Ela é uma boa professora, ela é muito dedicada a tudo que ela faz. Ela ajuda eu a fazer os deveres, eu gosto muito dos jogos dela. O que eu gosto mais é das videoaulas quando eu vejo ela, porque eu gosto muito dela, é uma professora muito boa. Tchau! Ela evoluiu mais na escola, na linguagem, nos conteúdos ela consegue ter mais facilidade e eu consigo sempre ter o acesso à professora, reunindo, conversando. Para nós é um atendimento de suma importância, é perto da nossa casa, né? E porque ela conseguiu avançar bastante depois desses atendimentos. Eu gosto, acho que ajudou na escola e gosto muito da tia. É paciente, ela ensina direitinho. Tenho melhorado muito. Também a professora me elogiou. Eu fico fazendo as atividades da sala de apoio e melhorei muito. Obrigado. Tchau. Então é isso, pessoal. Nós terminamos aqui. Obrigada, Rosana. Obrigada, Cida, por apresentarem o trabalho da sala de apoio à aprendizagem. É muito importante vocês estarem fazendo essa apresentação, porque a sala de apoio à aprendizagem, ela não é muito conhecida, né? Então, é uma oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho que é realizado por esse serviço, que faz parte do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, e eu gostaria de destacar os dados que vocês trazem, né? Que, assim, no momento que é tão desafiador o engajamento dos estudantes, né, no ensino mediado por tecnologia, vocês trazem dados de mais de 80% dos estudantes participantes e frequentes no atendimento que é realizado pela sala de apoio à aprendizagem. Então, isso tem muito a nos ensinar e nos traz reflexões, que mais
para frente a gente vai conversar, principalmente sobre a necessidade de nós revermos as nossas metodologias de ensino e aprendizagem, tá? Então, parabéns a vocês, né? E agora vamos apresentar o próximo trabalho. Bem, gente, o próximo trabalho é a equipe especializada de apoio à aprendizagem e as práticas adotadas durante a pandemia. Quem vai fazer a apresentação é a Patrícia de Sena Ribeiro, também da Regional de Ceilândia. Então, Patrícia, a palavra é sua. Boa tarde, estão todos me ouvindo? Então, primeiro eu quero parabenizar as meninas da sala de apoio. Eu, particularmente, já trabalho com a Rosana, o polo da sala de apoio é na escola, né, que eu atuo, então a gente faz um trabalho muito bom. E foi gratificante ver o vídeo dos nossos estudantes, ali passaram alguns, e é emocionante ver a melhora deles. Então, vou me apresentar, né, sou Patrícia, pedagoga da escola classe 35 de Ceilândia. Estudei lá quando era pequena, no 34, no 35, então é uma escola que eu tenho um carinho imenso e que nós estamos desenvolvendo um trabalho incrível. Quero agradecer à equipe gestora, supervisão, coordenação, os professores. Nós, graças a essa parceria, estamos conseguindo vencer muitas das barreiras encontradas agora durante esse ensino aí remoto, e todos estão trabalhando juntos. Então, quero cumprimentar também a coordenadora Lili, os nossos intérpretes, o Leonardo, nosso coordenador, e todos os colegas aqui presentes, tanto do serviço da equipe quanto os professores, tá bom? Boa tarde a todos. Então, vamos começar. Pode colocar o slide, Léo? Já tá aí para todo mundo? Porque eu não vejo, né? Então, eu quero colocar também que eu faço parte comigo da equipe, a pedagoga Luciana de Almeida. Luciana Almeida, ela participou também dessa ação. Eu estou com a fala, mas ela participou, ela ajudou e é uma parceira incrível, que tem um conhecimento, uma bagagem, mais de 25 anos de secretaria. Está perto de aposentar e eu estou tentando aprender o máximo possível com ela aí nesses últimos anos. Nós duas estamos lá na escola classe 35, temos 2 orientadoras, a sala de apoio, só estamos sem pedagoga da sala de recursos. Mas estamos trabalhando junto aí com os meninos com deficiência, fazendo a intervenção com as professoras das classes, até que chegue um profissional da sala de recursos. Então, pode passar. Quando falou-se do fórum, né, a gente fez várias ações durante esse tempo de pandemia lá na escola. Nós fizemos ações com os professores, primeiro no acolhimento emocional, fizemos ações de autoestima, fizemos ações também de treinamento para poder aprenderem a usar a plataforma, a gravar vídeos. Os que sabiam mais foram dividindo com os outros, só que para esse fórum foi escolhido um trabalho que a gente fez em relação às famílias, tá bom? Mas posteriormente foi falado na primeira live, na primeira roda de conversa, que vamos construir um material para que todos tenham acesso. Então, eu já vou disponibilizar não só essa ação que a gente vai expor hoje, como as que foram feitas com os professores, com a equipe, com os estudantes, tá bom? Essa aqui foi em relação à família. Então, como diz aí o slide, o objetivo foi contribuir, né, para a construção e adequação de novos espaços de aprendizagem, bem como assessoramento pedagógico no processo de ensino e aprendizagem, buscou-se estratégias de acolhimento à comunidade escolar, no contexto do ensino não presencial. Nós estávamos ali sempre conversando com os professores, e eles sempre reclamavam dos pais que estavam se queixando de que não estavam dando conta, de que eles não eram professores, de que não conseguiam ajudar a criança, que não conseguiam estabelecer uma rotina. Então, as queixas que eu acredito que todo mundo aqui também tenha recebido nas suas escolas. Então, como eu coloquei aí, a gente escutou, tivemos esse momento de escutativa com os professores, é semanal a nossa coordenação pedagógica, só que quando era preciso também, no início, né, desse trabalho que foi difícil para todos, a gente conversava pelo Zap qualquer hora, até que a gente estabeleceu uma rotina nossa. A coordenadora Sandra falou uma frase que ficou muito forte para mim. Ela falou numa coordenação que não foi o nosso filho, a nossa família que entrou no nosso trabalho, foi o nosso trabalho que entrou na nossa casa. Então, a gente não podia penalizar a nossa família,
sendo, né, tratando-os mal, brigando, e porque aquele trabalho estava ali dentro. A gente tinha que criar uma rotina de modo que nós conseguíssemos ser mães, tias, filhas, esposas e profissionais também. Então, após essa coletiva sobre autoestima, a gente conseguiu acolher mais, ver aquelas, como foi falado na primeira roda de conversa mais cedo, ver aquelas professoras que eram mães e que só poderiam, por exemplo, trabalhar melhor à noite. Então, cada um foi criando uma rotina para se adaptar a esse período de pandemia. Então, quando nós percebemos que os professores estavam com dificuldade com essa rotina, imaginem os pais, né? Então, como eu coloquei no terceiro slide, já pode passar, após a escuta ativa dos professores, a gente observou que muitos pais demonstravam dificuldade no acompanhamento dos estudantes. Eles não retornavam, né, para o professor as atividades que a gente entregava impressa para os que a gente entrega agora para 21 dias, começamos entregando quinzenalmente, aí para diminuir a ida deles lá na escola, nós dividimos por horários, né, segmentos, então agora é de 21 dias o bloco de atividades, que também são disponibilizados no site, nas redes sociais e no WhatsApp. E mesmo assim, a devolutiva estava sendo muito pouca, e a reclamação dos pais muito alta. Então, a gente fez uma atividade com os pais, que eu vou disponibilizar para vocês depois, que era um teste rápido de 10 perguntas, de 0 a 10 eles pontuavam, que eles falavam assim, você tem um local para fazer atividade com seu filho? Tem um horário? Tananã, e no final a gente somava as respostas. Aí você foi de 0 a 50, então vamos agora estabelecer uma rotina que se adequa à sua família. Você foi de 50 a 70, você está no caminho certo, precisamos organizar. De 90 a 100, parabéns, e assim a gente vai construindo uma rotina de acordo com... Então, depois desse teste, a gente percebeu algumas falas dos pais, a gente fez um mapeamento, e as palavras mais recorrentes, que está aí no slide, foi ansiedade, um senso de incompetência e de frustração. Então, os pais estavam muito ansiosos, se sentindo incompetentes e não conseguiam auxiliar os filhos em tudo. Então, no primeiro momento, a gente organizou uma roda de conversa com esses pais, à noite, porque era o horário que a gente conseguia atender mais pais, por conta do trabalho. E a gente fez essa atividade, que é o que eu vou expor para vocês agora, que foi uma roda de conversa sobre a rotina em casa, agora em tempos de pandemia. Pode passar o próximo slide. A gente, nesse encontro, a gente pegou, e aqui nesse slide agora está falando o que eu acabei de falar, né, que é sobre o horário da reunião, eu acabei me adiantando aqui, e a gente quis promover esse encontro para demonstrar as possibilidades de aprendizagem nesse contexto atual, porque a gente ouvia muito, e ouve até hoje, dizendo que é um ano perdido, que o menino não aprendeu nada, e olha só o erro nessas frases, né? E a gente mostra para os pais, no início da conversa, como a criança, ela aprende. Na verdade, os pais são os primeiros professores, né? A criança, até o Vygotsky fala que a linguagem, né, é uma das aprendizagens mais significativas, e ele aprende a linguagem em casa com a família. Então, não há que se dizer que a família não participa desse processo de construção do conhecimento. Então, foi preciso mostrar para os pais que eles também são agentes nesse elemento também são agentes nesse processo de construção do conhecimento. Não como técnicos, né, o conhecimento técnico acadêmico, nós fizemos isso, mas eles também têm essa habilidade de construção de aprendizagem com as crianças. E colocamos a palavra aqui de mediação para os pais, né? Então, que eles seriam mediadores do conhecimento tanto quanto nós. Então, a gente começou a roda de conversa falando sobre a rotina. O que é a rotina, né? Que é a repetição de hábitos comuns, rotineiramente, diariamente. Então, nós fomos falando sobre a mudança de rotina que nós fomos inseridos agora, esse ano, né, nesse momento de pandemia, e que a maioria das pessoas estão exacerbadas emocionalmente, sem ter como se planejar a longo prazo. Quando a gente falou isso, eles se sentiram acolhidos, porque eles falaram, não são só vocês, nós também estamos com essa angústia, nós professores também não sabemos, nós podemos planejar uma viagem no fim de ano, ou visitar um parente, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando vai chegar a vacina. Então, quando a gente mostrou para os pais que esse sentimento de
de emoções, né, exacerbadas, era comum a todo mundo, e que nós estávamos no mesmo barco, eles se abriram mais. É lógico que foi uma reunião um pouco conturbada, porque alguns pais ligavam o microfone, a gente desligava, eles não sabiam ainda lidar com essas ferramentas. Foi bom também, porque eles se colocaram no lugar dos filhos e viram como que é uma aula online. A gente quis que durasse menos de 1 hora, né, por os pais, porque já era à noite, para eles não se cansarem, mas acabaram que com algumas intercorrências dos pais das casas, durou um pouquinho mais. Então, a gente falou, então, que a gente precisava criar uma rotina, cada família, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua realidade, porque existem diversos arranjos familiares, existem diversas realidades, e não cabia a nós criar uma rotina e falar, olha, mãe, cola aqui na geladeira, tá, de 7 às 8 ele faz tal coisa, de 8 às 9 tal coisa, tal coisa. Não. A gente mostrou para os pais que cada casa tinha a sua realidade, tá tudo bem. E que se ele não conseguisse fazer aquela atividade programada naquele momento, aquilo também é um jeito de se aprender quando a gente não consegue alcançar um objetivo. Então, a gente foi e começamos a falar sobre o que deve se pautar uma rotina. Então, estabelecemos 5 pilares básicos, que é a do sono, porque é estatisticamente comprovado que depois do início da pandemia nós passamos a dormir mais tarde e a acordar mais tarde também, não conseguimos seguir os hábitos, nós adultos, veja lá as crianças, né, agora que já tem meses, já tem gente que voltou às atividades normais, a fazer uma atividade física, mas no início a gente ficou com uma rotina muito quebrada. Então, o primeiro pilar era o sono, o segundo pilar a alimentação, o terceiro pilar os estudos, né, um local adequado de estudo com descanso, uma atividade física, porque horas na frente da TV, do celular, a gente sabe os malefícios, então aquela pausa, mas não podia sair para a rua para correr, então uma atividade física dentro de casa, inclusive a gente introduziu nos planejamentos algumas atividades motoras para os meninos fazerem em casa, andar sobre uma corda, andar sobre uma fita no chão, colocar carocinhos de feijão na garrafinha com os meninos de educação infantil e várias outras habilidades motoras no planejamento para eles terem essa hora de se mexer e não ficar restrito só à folha e à tela. E a diversão, que a gente falou da importância do descanso mental, que é não só sair, divertir, balada, que as pessoas associam a diversão à balada, mas sim é uma diversão também de momento com a família, ouvir uma música, assistir um filme, jogar um jogo de tabuleiro ou qualquer outro tipo de jogo. Então, dentro desses 5 pilares, junto com os pais nessa roda de conversa, a gente foi falando com eles como cada um pensasse na sua realidade, no seu horário, que ele poderia atender o filho. Aí pode passar o próximo slide. Então, nesse momento, foi bom porque a gente estabeleceu um debate sobre a rotina ideal e a rotina real, né? Porque eu falei até nisso, eu falei, olha, a gente não vai falar de rotina para criar um problema para os senhores, né? Vocês se sentirem mais cobrados e ter mais uma tarefa, não. A rotina ideal, bonitinha, que todo mundo vê nos livros, na TV, existe e seria maravilhoso se a gente cumprisse, mas existe a rotina real, que é a que a gente pode fazer. Então, a gente destacou a necessidade de que nesse processo de construção dessa rotina de estudo e rotina de vida daquela família na pandemia, seria construída com todos. Quando a gente traz todos os elementos, todas as pessoas, todos os envolvidos para a construção dessa rotina, eles criam em si um senso de pertencimento e eles passam a ter uma autorresponsabilidade nela, porque foi ele que junto falou, não, eu vou estudar tal horário, eu vou arrumar o meu quarto, eu vou descansar, tal hora eu vou jogar, ou nem sempre vai conseguir seguir aquele horário, mas ele ajudou na construção. Então, a gente já tira aquele discurso do vitimismo, não fui eu, ele começa a se perceber como agente, e ele começa a se sentir responsável e a querer. E eu também falei para os pais que no início também a gente não vai conseguir cumprir tudo aquilo, e que a gente também aprende quando a gente não consegue cumprir aquilo que a gente planejou. Também destacamos a ideia de que a rotina é ajustável durante todo o processo. Não é uma rotina pronta e vai ficar ali durante os meses da pandemia, não. A gente vai adaptando essa rotina, vendo o que funcionou, vendo o que não funcionou, e agregando na dinâmica daquela família, e não é uma rotina para gerar conflitos, porque aí vai estressar, vai criar um clima ainda mais de nervosismo e de estresse, quando todos levam para a sua realidade, a realidade daquela casa. Não adianta nada eu colocar naquela rotina que ele vai ter um canto para estudar em silêncio, sem ruído, se a gente sabe que ele mora num quarto-sala, ou uma casa só de um cômodo,
com várias crianças pequenas e que vai ter, né, ele vai se sentir frustrado se eu falar isso. Então, a gente construiu até um material que eu vou compartilhar com vocês, que depois vai virar um e-book, que é o nosso projeto para que vire um e-book, de dicas, né, de hábitos de estudo, de dicas de adaptação a esse período de pandemia que a gente fez para os pais e entregou junto com as atividades, tá aqui, mas ficou mais bonitinho no e-book, depois eu mostro para vocês, com imagens e tal, porque quando a gente fez no primeiro momento ficou mais ou menos assim, só na folha, porque a gente tinha carência de papel, não podia imprimir muito, agora fazendo o e-book a gente consegue publicizar. Inclusive, a gente também tem outros projetos aí digitais, como a nossa biblioteca, nossa sala de leitura virtual, com algumas professoras gravando a contação de histórias e alguns livros também já baixados em PDF para os meninos terem o dia da leitura, como era na época do presencial. Também é uma ideia que está amadurecendo e que eu também vou passar para vocês quando criar esse compartilhamento de materiais tão ricos que estão sendo compartilhados aqui. Então, passando para o próximo slide, eu coloquei para vocês duas fotos de 2 estudantes que fizeram questão de mandar na semana seguinte a rotina deles, que eles estavam seguindo, que tinha dado certo e que tinham diminuído os conflitos. Então, eu falei até para as meninas da equipe, falei, gente, se só um já tivesse dado certo, já tinha valido a pena. De 900 estudantes, nós chegamos a 200 pais nesse momento. Só que aí os outros ficaram sabendo e pediram. Aí uma crítica que foi feita por nós mesmas é que eu não deixei gravada, foi pelo Zoom, e como eu estava colocando o slide e respondendo as perguntas, desligando o microfone, coisa que eu não faço nunca mais, por isso que eu pedi para colocarem um slide para mim, aí eu não gravei. Então, na próxima, já ficou de aprendizagem, vai ficar gravado no YouTube para os pais que não puderem participar naquele momento, eles possam ter acesso. Então, eles só receberam o material e não participaram tanto do nosso diálogo, mas foi uma ação exitosa, recebemos vários feedbacks positivos das professoras e dos estudantes e dos pais, dizendo que eles conseguiram estabelecer uma rotina, não é a ideal, eu falei que não existe rotina ideal, existe rotina real, mas foi muito bom. E quando abriu a inscrição para o fórum, eu achava que na inscrição a gente já tinha que colocar alguma coisa, então eu acabei colocando essa ação, depois que a gente foi para setorizadas, que tinham várias pessoas com outras ações, eu já tinha me inscrito, por isso que acabou saindo meu nome sozinho na inscrição, mas foi escolhida pelo grupo também, o grupo 5 da setorizada, que eu quero agradecer também o apoio e a parceria delas. Então, aí é a minha conclusão, que eu, para finalizar a fala, abrir para as nossas conversas, para o nosso bate-papo. Então, a partir desse momento com os pais, foi possível propor reflexões acerca da função da família e da escola na conjuntura da educação escolar não presencial, o papel mediador de ambos, né, de pais e professores, e a necessidade de pensar o desenvolvimento cognitivo como indissociável do emocional. Porque quando, eu nem falei, mas no momento que eu estava com os pais, a gente falou muito sobre essas emoções que a gente está tendo agora, mais em evidência nesse período de pandemia. E não há que se separar o desenvolvimento das emoções. Inclusive, um dos nossos projetos no início do ano, antes da pandemia, foi a gente fez uma sequência didática sobre as emoções, interessantíssima também, que tem um emocionômetro, que eu também posso compartilhar com vocês, tá bom? Indissociável do emocional, a partir da escuta ativa e da recepção das necessidades uns dos outros, nos aproximou e desenvolveu um espírito de solidariedade e acolhimento. A partir daí, a gente começou a observar a realidade de cada criança, também de cada professor, quando eu falei para vocês daquela parte das professoras que têm crianças pequenas, e criou-se um ambiente mais amistoso e mais solidário de trabalho, a gente vendo a realidade do outro, vendo que todos estão passando por dificuldades. Então, né, nesse material que eu quero disponibilizar para vocês, tem também tudo isso que eu falei, e mostra a rotina como uma possibilidade de contribuição na organização da dinâmica familiar, nesse momento do processo de ensino não presencial, onde a escola entrou dentro da casa dos nossos estudantes. Então, é isso, estamos abertos aí às perguntas de vocês, não sei se eu falei certo, se passou um pouquinho. Obrigada, Patrícia. O que eu achei muito interessante, eu gostaria de destacar, é esse olhar para a rotina, né? Um olhar que considera a realidade das famílias, do estudante, dentro desse contexto, desse cenário de pandemia, desse contexto social, econômico, que considera tudo que envolve
esses desafios que estamos enfrentando. Então, achei bastante interessante essa construção em conjunto, mas eu tenho umas questões aí que mais para frente eu vou colocar para você. Gostaria de lembrar a todos que estão assistindo, né, que deixem suas perguntas, registrem seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, se querem saber mais alguma coisa, que no final todos os palestrantes estarão aqui respondendo as perguntas do chat, tá? Então, obrigada, Patrícia, né? E eu vou chamar o nosso último trabalho, né, que o título é Novas Soluções, Novos Espaços de Escuta e Acolhimento, né? É da Regional do Plano Piloto, da Gabriela Sterck de Resende. Esse eu estou bastante curiosa. Seja bem-vinda, tá? Ela é psicóloga da equipe e fique à vontade. Gratidão pelo espaço. E a primeira coisa que eu vou pedir para fazer, a gente já pode partilhar os slides e a gente pode ir para o segundo slide já. Vamos chegar aqui, né? Porque eu vou falar de círculo de solidariedade social, que é como se fosse uma forma, uma outra forma, um outro espaço de escuta, só que ele tem um protocolo. E aí, para a gente sentir um pouco a pegada do círculo de solidariedade social, que a gente chama de CSS carinhosamente, ele é calcado na presença. E a escuta, ela não é só para fora, é a autoescuta. Então, no segundo slide, será que vocês conseguem pôr? Aqui para mim não apareceu, não sei se está aparecendo aí já. No segundo slide, tem uma imagem à esquerda e uma imagem à direita. Essa imagem à esquerda, se ela estiver aparecendo para vocês, é uma imagem cheia de mãos de uma mulher com apenas uma perna apoiada, a outra perna segurando uma bola, uma mão com o bebê, e então, assim, representando esse excesso de atividades, demandas, cobranças que a gente tem da gente mesmo, que os outros possam ter da gente mesmo, e tudo ao mesmo tempo. Então, a minha pergunta é assim, onde eu estou? Nesse espaço que representa isso, esse acúmulo, essa sobrecarga de atividades, ou eu estou no da figurinha da direita, que é uma pessoa meditando, representando aquele centramento. Me lembra um pouco a metáfora do furacão, que o furacão é uma loucura, né, lá fora, mas dizem que se você estiver bem no meio, no eixo do furacão, o estrago não é tanto. Então, assim, eu acho que essa metáfora da meditação é assim, em meio ao caos, uma serenidade. E onde nós estamos? E aí, agora, eu quero pedir para cada pessoa que estiver assistindo, agora eu estou vendo o primeiro slide, passar para o segundo, por gentileza, para cada pessoa que está assistindo, se você se sentir à vontade, e, gente, eu vou falar no feminino por um ativismo linguístico, tá? Porque somos, na maioria, mulheres. Então, homens, sintam-se bem acolhidos, sintam-se incluídos no feminino. Então, a minha pergunta agora é, se você se sentir à vontade, você pode até fechar o olho. Eu vou fazer isso comigo agora, e quem se sentir à vontade, coloca no chat, ou se não, só para si. Vamos chegando e perceber o que o meu corpo sente agora. Que sinais o meu corpo está me dando? Eu, por exemplo, meu coração está batendo que parece um tambor. Minha boca do lado está um pouco tensa. Eu sinto um pouco de euforia. E aí, quem quiser, tiver fechado o olho, pode abrir os olhos, né? Como eu estou agora? O corpo nos ajuda a nos situar no aqui e no agora. E a entrar nessa imagem, metaforicamente, do centramento. Quando a gente presta atenção ao corpo, ao que a gente está sentindo sensorialmente, a gente tende a ter mais calma.
Quando a gente presta atenção ao pensamento, aí é que as coisas se aceleram. E eu posso falar isso de carteirinha. E aí eu tenho uma pergunta, bem, quem me conhece diz que eu sou papo reto, assim, né? Bem importante para esse momento agora. Essa vai ser a nossa última apresentação do dia de hoje, dessa abertura do fórum, né? Então eu pergunto, agora que você já sentiu o seu corpo, aonde você está sendo chamada a cuidar? Você está sendo chamada a cuidar de si, a descansar numa cama, a cuidar de um filho, a cuidar do jantar? Onde você está sendo chamada a cuidar? Onde o seu corpo e o seu ser está te pedindo para ir? E aí eu te convido a, nesse momento de plena quarentena, com tantas coisas acontecendo, a ir aonde o seu corpo estiver te pedindo, onde o seu ser estiver te chamando, mesmo se isso, neste momento, não for estar aqui agora, porque isso vai ser gravado. Eu vou pedir para passar o slide. Agora, se você sente que seu corpo quer estar aqui agora, nessa breve conversa, através dessa tela, mas que você quer evocar a sua presença, a sua autoescuta e a escuta de mim e o seu autocuidado, seja bem-vinda. Vamos juntas. Vamos juntas. Então, agora para o próximo slide, por favor. Agora eu vou falar um pouco, isso foi para a gente chegar, sobre o círculo de solidariedade social. Olha esses passarinhos, que lindinhos, né? É a arte do Ricardo de Paula que fez, e são exatamente 5 passarinhos, porque eles simbolizam um círculo de solidariedade social. Um círculo de solidariedade social, tal como concebido pela teoria U, que é de lá que ele veio. Ele tem 5 componentes, nem mais nem menos. E é tudo cronometrado, de verdade, gente, não é força de expressão, não. É tudo cronometrado no Círculo de Solidariedade Social. Então, com 5 pessoas, esse fenômeno, esse encontro dos círculos dura exatamente 60 minutos. Seja ele no formato, aí a figura do lado, na versão 1.0, na versão 2.0, 3.0 ou 4.0. Todos eles duram 60 minutos, e o convite que a gente tem feito é que o grupo seja composto sempre das mesmas pessoas, no mesmo bate-horário, no mesmo dia da semana. Então, se é quinta-feira às 10, será sempre quinta-feira às 10. Pode passar para o próximo slide, por favor. E aí, o Círculo de Solidariedade Social, o CSS, ele é um chamamento para a escuta. A escuta. Nós, seres humanos, temos uma sabedoria tão grande dentro da gente, mas tem tanto ruído externo, tanta demanda, tanto pensamento, tanta notícia, tanta portaria, tanta coisa ao mesmo tempo, que a gente esquece, ou alguns de nós esquecemos, esse lugar de sabedoria. E aí o círculo nos convida a isso, a parar. Ainda há pouco a Patrícia estava falando na rotina a importância da diversão, do descanso, necessidades humanas. Então o círculo é um momento que eu paro com as minhas colegas e eu falo, porque são perguntas, são momentos de quietude, tem um roteirinho, né? E o tempo de expressão, por exemplo, quando é o momento da fala, para falar é exatamente o tempo máximo, é exatamente o mesmo para todas. E todas são convidadas a falar. Então, tudo é feito de forma muito horizontal. E aí, quando eu falo, eu me escuto. E ninguém vai me dar conselho, vai me dar opinião. Quando eu falo, as minhas colegas vão me escutar também. Eu fico arrepiada. Porque é só isso. Gente, é só isso. Mas só isso é tão difícil, é tão simples, mas é tão difícil. Por que eu, Gabriela, não escuto mais? Não escuto meu filho, não me escuto, não. Por quê? Né? Acho que é um desvio social, acho que é uma doença das civilizações. E aí o círculo nos convida a ter esse mergulho de 60 minutos,
uma vez por semana, faça sol ou faça chuva, feriado não, né? Porque é dentro do contexto do trabalho. A gente se encontra e a gente se escuta. E é uma escuta muito especial. É uma escuta que a gente é convidado, e aí a gente vai para esse bonequinho da esquerda. A gente é convidado a sair de uma mente, de um intelecto que já tem tudo definido, já tem rótulo, já tem julgamento, já tem preconceito. E se a gente escuta assim, a gente não está escutando. A gente está pseudo-escutando. A gente está se escutando, mas não está escutando o outro. A gente pode estar escutando os pensamentos repetitivos, as ideias pré-concebidas, mas a gente não está aberta. Então, qual é a chave para sair dessa prisão do julgamento? É a curiosidade intelectual. Poxa, eu penso diferente, mas será que o que ela está falando pode ser também? Né? A gente sai do ou e entra no e. E o círculo foi me impactando tanto que hoje em dia eu já cheguei ao delicioso absurdo. Eu falo uma opinião, eu tenho opinião de tudo, sabe, gente? É meu jeito, tenho opinião de tudo. Aí eu falo uma opinião, aí a pessoa fala uma opinião antagônica à minha, e eu consegui entrar nesse estado de escuta ao ponto de eu concordar com a outra pessoa e discordar de mim. Porque realmente eu entrei no espaço de curiosidade e o que ela falou me fez mais sentido. Então, esse é o espaço de abertura intelectual da escuta. Mas tem um espaço mais profundo, entre aspas, que é a abertura afetiva. Quando a gente odeia, você é de outro partido, você é de... E todas essas coisas que eu falo aqui, sou culpada de todas. Todas nós estamos dos dois lados, da prisão e da liberdade. Quando eu já tenho a raiva, já tenho pré-julgamento, aquela pessoa faz tudo errado, aquela pessoa é incompetente, aquela pessoa me odeia, eu já sinto isso no meu coração, eu me fecho para sentir algo diferente disso. Mas na hora que eu pego a chave da compaixão, nas palavras do Otto Scharmer, que é a pessoa que desenvolve a teoria U, aí meu coração se abre. E aí eu sinto compaixão, eu sinto sofrimento, eu sinto beleza, eu sinto. E aí eu conspiro, eu respiro junto. E por último, depois que eu consigo ter curiosidade mental, abrir meu coração para sentir o outro, e eu entrar num espaço de coragem, eu não sei onde isso vai dar, mas eu não dou bola para o medo, eu entro num espaço de entrega, aí a magia acontece, porque aí o campo fala para mim. E quando o campo fala, a gente fareja, gente, é incrível, a gente sabe qual é o próximo passo. A gente pode não saber o caminho inteiro, mas o próximo passo a gente sabe direitinho qual é. E por isso que a teoria U, que é a mãe do Círculo de Solidariedade, o Círculo de Solidariedade é um instrumento da teoria U. Ela trabalha muito com contextos disruptivos e o que eles chamam de futuro emergente, que é algo mais disruptivo do que o Covid-19 para o mundo inteiro, não é uma epidemia, é uma pandemia. Então, assim, a teoria U vem como um presente para a gente, um dos tantos presentes, é um que eu estou apresentando, né? E aí eu queria pedir, então, para passar para o próximo slide, e aí agora talvez seja um momento que eu me emocione, essa imagem da rede foi uma professora que me mandou ontem, e disse assim, Gabi, lembrei de você, porque a gente tem refletido sobre isso, sabe, com os professores. É muito pauleira, gente. Quanto mais responsável, ético, idealista o professor for nesse momento, e nós também, mais desafiador. Porque a gente está de coração aberto, lembra? E aí é difícil, e às vezes a gente precisa de uma rede nos dois sentidos. Tem uma brincadeira aqui com a palavra, no sentido da direita, no sentido de uma rede de apoio, de pessoas que estão juntas, sabe? Que eu não estou sozinha. E uma rede de descanso. Às vezes a gente precisa de pausa para se inspirar e trabalhar mais e melhor.
E aí uma grande pessoa muito importante na minha rede, a Renata Passos, que não gosta muito, é a pedagoga, né, a minha colega de equipe, ela não gosta muito de ficar falando na frente dos outros, mas é uma pessoa, assim, essencial, assim, para que a minha cara apareça, eu tenho sempre Renatinha, assim, não sei nem como é que ela não fica louca comigo, porque eu mudo o slide de ordem, mudo tudo. Então, minha gratidão e meu reconhecimento à Renata Passos, de estarmos juntas. Ela entrou esse ano no colégio e fez uma diferença brutal, e eu acredito que os professores notaram, eu acho que isso deve ter sido visível, como a equipe ficou melhor quando completa. A Salete Guerra, quando eu entrei no Paulo Freire, ela era a única orientadora lá, e não fosse esta mulher, guerreira do bem, os CSFs, os círculos, não estariam no Paulo Freire, porque ninguém faz nada sozinho. Nada mediano ou grandioso, ninguém faz nada sozinho. E a Salete fez parte, participou de um círculo que eu, ela e mais 3 pessoas participamos no início da quarentena, e ela ficou tão tocada quanto eu. E aí a gente pensou, vamos levar isso para a escola? Então, assim, não fosse Salete ancorou a expansão do círculo de solidariedade social na escola. Então, gratidão a ela, isso e tudo mais. Moacir Alfran e o Cirilo Quartim, vocês vão ver as artes que eles fizeram por aqui. Aí eu peço para passar, então, de slide. E aí, gente, o que eu estou fazendo aqui não é só agradecimento, não. O que eu estou fazendo aqui é lembrando a mim mesma e a vocês que se a gente quer mudar um pouco ou inspirar o outro, a gente precisa trabalhar junto com. O impacto é maior, o peso é menor. E aí, nesse coração aqui, então, assim, não fossem os professores que voluntariamente topassem, não teria o Círculo de Solidariedade Social. Não fosse, inclusive, por exemplo, aí eu falei da Salete, né? Aí a Salete fez um mutirão com todas as orientadoras do plano piloto para apresentar o Círculo de Solidariedade Social. Ela costuma dizer assim, é uma tecnologia do bem, é isso, é uma tecnologia do bem. E aí eu, junto com um monte de gente, a gente apresentou para todas as pessoas da equipe e das salas de apoio do plano piloto. E aí uma pessoa, por exemplo, a Cláudia Weber, gostou muito, se sentiu impactada, levou para a escola dela, para o Censo, e aí depois ela ainda levou para o Paranoá. E aí na nossa própria escola, com a Salete ancorando e eu como ancorando, a gente levou, até a gestão participou, sala de apoio, então assim, tem uma galera junto. Então a minha cara está aqui, mas eu estou só representando. Tanto que quando eu divulguei entre as pessoas mais próximas, eu não botei nenhum nome no trabalho, porque esse trabalho não é meu, esse trabalho é nosso e é aberto e está em construção. E essa figura da esquerda, gente, eu jurava que eram formiguinhas, mas as minhas amigas também estão rindo lá, porque elas viajaram de abono, tomando umas, me mandaram uma foto dessa, dizendo que essas formiguinhas, na verdade essas moscas, mas eu prefiro formiguinha, estavam fazendo CSS. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Então, CSS é isso, é lado humano, é leveza, é pesado, é riso, é choro, é o que vier, é presença. Pedi para mudar o slide novamente. E agora, então, eu quero compartilhar com vocês os depoimentos de uns alunos. Lembra que eu agradeci lá ao Moacir? O Moacir, ele pegou os depoimentos, pegou frases-chave e conseguiu rimar. E a pergunta para o depoimento foi, o que me mantém no CSS? E aí, saber que vou escutar e depois vou ser ouvida. É uma forma de estar conectada com a vida. Próximo. No início, assustada, mas agora acordo cedo. O que a gente precisa é se sentir apoiada. Próximo. Ninguém precisa de conselho, precisa estar conectado. Não me sinto tão só ao lado das minhas colegas de trabalho. Próximo. É tão difícil saber o que se passa com o outro, mas com o CSS, esse mistério vira ouro. Então, ele meio que musicou isso. E agora eu queria apresentar um depoimento, não é bem um depoimento, mas um fruto do trabalho, pode passar para o próximo, por favor, do CSS, que é do grupo de alunos, uma aluna, Emanuele Marinho, lindíssima essa adolescente, tem um momento no CSS que a gente chama de ressonância.
E nesse momento a gente sentir no corpo como está chegando o que eu escutei de mim e o que eu escutei das minhas colegas. E aí a gente sente e fala isso de uma forma preferencialmente pouco usual, abstrata, até que aparentemente não faça sentido, porque às vezes não faz sentido para mim, mas é uma mensagem que vai direto ao coração de alguém. E aí a Manu, ela disse assim, eu vou ler, mas ela estava super com vergonha, e era um grupo ancorado era um círculo ancorado pela Renata, não sei se eu vou, se eu não vou, e aí foi. Sentiu coragem, ela é muito tímida, era, né? Pelo menos. E aí ela leu o que ela tinha escrito, que é isso aí. E aí, quando ela leu isso, Renata ficou arrepiada, ficou abalada, mas aquele abalado bom, sabe aquela coisa que emociona assim, o corpo? A Renata ficou muito emocionada com isso. E aí a gente foi tendo ideias, falou assim, nossa, você precisa apresentar isso no Sarau Online, que eu vou mostrar logo depois, que é um evento dos alunos, tipo um show de talentos, assim, mas nada competitivo, só partilha de arte, né? E aí ela falou assim, não sei, aí sim, não, mas eu não tenho coragem de ler. E aí a gente convidou o Moacir, e o Moacir fez um trabalho com o círculo, e o próprio círculo musicou a música, a poesia, o texto da Manu. A Manu convidou uma colega que não era da escola, mas também de uma escola pública. A colega cantou e isso foi apresentado lá. Para mim, eu fico arrepiada. Isso demonstra o poder do grupo. Uma escreve, o grupo musica e a outra canta, dá voz. E círculo de solidariedade social é muito isso. Quando a gente é solidário, a gente vai mais longe, né? E essa solidariedade a gente não sabe onde ela vai dar. Pode ser uma simples escuta, mas o ser humano é tão sábio que ela vai dar no lugar que é o lugar dela. E aí eu vou pedir para mudar de slides novamente, falar os frutos do CSS. Alguns frutos, assim. A primeira figurinha é um desenho do Cirilo, né? Que veio, e depois chegou a Black Friday. Que essas duas imagens representam a rede de solidariedade, que é um movimento que a gente está tentando fazer, professores, junto com alunos e comunidade, de apoiar as situações de vulnerabilidade econômicas, emocionais, acadêmicas. A gente está engateando, mas isso surgiu de um círculo de solidariedade. Esse desejo, sabe, de ajudar os alunos, de tornar possível. Hoje mesmo alguém falou, né, de não excluir os excluídos. E aí tem também o fórum, né, que vai ter, e aí nesse fórum, sim, vai apresentar vários projetos do Paulo Freire, e muitos desses projetos surgiram as ideias, as inspirações, no Círculo de Solidariedade Social, e foram expandindo com redes, com outras pessoas que foram entrando. E o segundo Sarau Online, teve o primeiro, teve o segundo, que é esse jogo de talentos que eu falei, que os alunos arrasam e que é organizado por eles, o que para mim é belíssimo. Se os nossos alunos, nossos professores e nós mesmos, nessa ordem, primeiro nós mesmos, né, fôssemos autônomas, protagonistas, que lindo seria, né? Que lindo seria. Então, assim, um exemplo dos alunos atuando e dando e se cuidando, o que eles precisam? Adolescente precisa de alegria, o relaxar dele é alegria, é interação, é arte, olha que coisa mais linda. E por último, no cantinho inferior, o sextou, né? Que é uma atividade que a gente faz toda sexta. Ultimamente a gente não teve, inclusive, mas que foi assim, alguns professores querem participar do Círculo de Solidariedade e participam, outros não querem ou têm receio. E aí a gente descobriu que tem uma outra forma também, menos formatada, menos protocolar e mais livre, mais tipo happy hour, e aí a gente fez isso. Pode passar. Nós que nos sentimos tocadas pelo Círculo de Solidariedade Social, e que vai muito além do Paulo Freire, tem outras escolas, outras regionais, nós nos dispomos a ofertar uma oficina para vocês totalmente gratuita, para vocês experimentarem o CSS, se vocês gostarem, vocês passarem para o chão da escola de vocês, para a regional, para onde for. E quero passar só por último 2 vídeos o último slide, por favor, não é vídeo não, é só que eu vou mostrar. E aí, no último slide, tem esses 2 vídeos, né? São os 2 print screen screenshot.
Um é o estranho mundo das pessoas perfeitas, que as nossas coordenadoras maravilhosas do plano piloto, Yumi e Nayana, passaram para. Eu chorei tanto, tanto, tanto. Foi um divisor de águas, nos convidando a relaxar em ser quem a gente é, em ser imperfeito e não atender ao nosso ideal, sabe? Então, esse é um vídeo que eu recomendo. E outro vídeo que eu recomendo é da Flaira Ferro, não sei se vocês conhecem, daquela música bem famosa, já tem uns 10 anos, né? Quero me curar de mim. É uma música linda, uma letra com uma oração que agrega o nosso lado sombra, da gente aceitar o nosso lado imperfeito, o nosso lado cansado. E também o alegre, o leve. Então, quando a gente tem presença, a gente escuta o que está presente e a gente consegue cuidar. Então, assim, minha gratidão pelas pessoas que sentiram o chamado e a condição de estarem presentes até agora, gratidão pela gerência por abrir esse espaço e, acima de tudo, assim, a gratidão às pessoas da rede do Paulo Freire que tornaram isso possível. Um abraço. Obrigada, Gabriela. Eu acho que, assim, 3 coisas ficaram fortes em mim na sua apresentação, né, que foi a escuta sensível, a reflexão e a transformação individual e coletiva. E eu acho que você traz muitas nuances do desenvolvimento adolescente e adulto, que eu acho que a gente precisa estudar mais, a gente precisa aprender mais. E, assim, eu aprendi muito com você. Muito obrigada. Tá? Agora a gente vai trazer todos os nossos palestrantes, né, nossos convidados, para a gente responder as perguntas do chat. Bem, gente, houveram muitos elogios, tá? Inclusive da nossa querida e eterna professora Cleise Marinho, um abraço, saudades, né? Muitos elogios mesmo. E aí eu vou começar, eu vou colocar todas as questões que foram trazidas para a sala de apoio à aprendizagem. Tá joia? Meninas, foram colocados muitos elogios, né? Que vocês realmente fazem um trabalho de excelência. O trabalho de Ceilândia, só que assim, o pessoal está querendo saber mais, né? Uma das questões o Mário César Castro querem que vocês falem, né, sobre a necessidade do fortalecimento do SAA, que vocês comentem como poderia ser feito esse fortalecimento do SAA. A Amanda Franco, ela fala para vocês se vocês não poderiam compartilhar qual ferramenta que vocês utilizam para gamificação, qual o caminho que vocês percorrem de pesquisa, né, de produção de jogos, né, ou vocês criam, ou vocês usam coisas que já existem, né, esse tipo de coisa. Falem do Word Wall, né, que eu sei que vocês usam bastante. Aí, essa questão, né? São jogos elaborados em site, aplicativos, quais? Aí, mais um elogio, né? Parabéns, que organização do trabalho do SAA. Como funciona esse trabalho colaborativo? Né? Há quanto tempo vem sendo desenvolvido? Então, vocês falem sobre essas questões que eu acabei de colocar. E aí, Rosana? Vamos? Deixa eu começar falando. Vocês me ouvem bem? Sim. Então, o nosso trabalho em Ceilândia, eu acho que o principal foco da gente é organização. No geral, a Liliane já trabalhou com a gente é bem organizada, né? Temos um trabalho já bem elaborado. O nosso trabalho no ensino remoto começou assim que os professores voltaram, inclusive foi quando eu voltei de licença maternidade, eu fiquei 10 meses afastada, assim que eu voltei, já voltei nesse contexto novo, junto com todo mundo. Então, nós voltamos, se eu não me engano, em final de junho
para início de julho. Começamos um processo de pesquisa e elaboração de atividades, todas as pedagogas, não é um trabalho só nosso, meu e da Rosana, são de todas. Nós nos organizamos, nós nos reunimos toda semana pelo Meet, fazemos as reuniões e cada uma pesquisou e elaborou uma série de atividades. A gente montou uma sala de aula modelo, onde lá dentro a gente foi alimentando a sala e colocando todas as atividades. Como a gente apresentou nos slides, nós já havíamos feito anteriormente no trabalho presencial uma organização em unidades interventivas, como a Rosana falou. A unidade de linguagem, raciocínio lógico, funções psicológicas e desenvolvimento socioemocional. Então, a gente criou atividades dentro fez mais ou menos essa separação, e lá dentro da sala de aula, a gente criou atividades com esse foco. Então, assim, quando o atendimento começou ao vivo, realmente, a gente já estava com tudo organizado. Óbvio que o planejamento, ele não é engessado, né? Ele muda o tempo todo, como o ser humano é um processo eterno. Então, a gente está sempre mudando, está sempre evoluindo, de acordo com a necessidade dos alunos, com a necessidade que a gente percebe também. Então, assim, para a gente foi até mais tranquilo, porque a gente já tinha uma organização prévia. Com relação às plataformas que a gente utiliza, nós utilizamos muito o WordWall, como a Lili falou. Ele parece muito com o Quiz, alguém colocou nos comentários, eu li. Parece muito com o Quiz, com a diferença de que o WordWall dá para você fazer em português. Então, com a questão da barreira da língua inglesa para muitas de nós, o Quiz acaba ficando um pouco difícil. O WordWall é mais tranquilo. Lá é wordwall.net. Não sei se tem como alguém digitar e colocar para aparecer a legenda, mas se tiver, mas é bem tranquilo, só colocar no Google que dá. Você entra, você tem lá uma imensa possibilidade de atividades, já tem algumas atividades prontas, que você pode entrar e editar, de acordo com o seu conteúdo, com o seu foco, e tem também, você pode criar do zero as atividades. Então, assim, é um banco gigantesco de atividades com foco em várias coisas. Tem também alguns sites que a gente usa para fazer jogos de atenção, de concentração, de raciocínio lógico, o próprio de consciência fonológica também, tem o DigiPuzzle, tem EscolaNet, tem vários, tem o Quiz também. Canvas. O Canvas a gente usa também, o Canva, que lá dá para a gente fazer tanto slide quanto animação, uma infinidade de coisas. Então, a gente foi pesquisando aos poucos, cada uma tem facilidade com alguma dessas ferramentas e cada uma foi fazendo. Além de atividades que a gente já tinha também, dá para a gente usar como imagem e dá para fazer muita coisa. Rosana, quer falar? Sobre o fortalecimento do serviço, que a Lili falou aí, é uma questão importante, né, que a gente, inclusive, acha isso também muito importante. A gente agora está um pouco mais unida com o pessoal da sala de apoio de todo o DF, porque a gente tem um grupo de WhatsApp. Mas antes antes da pandemia, a gente era totalmente isolado, né? A SA de Ceilândia fazia o trabalho da SA de Ceilândia. Então, agora que a gente começou a se unir. E a gente acha muito importante, sim, que a SA seja fortalecida, porque nossas crianças precisam, a gente já colocou isso, que, assim, junto com os transtornos funcionais específicos, mas muitas crianças apresentam muita dificuldade de aprendizagem, e é na sala de apoio que elas têm uma oportunidade de avançar e de conquistar o sucesso escolar que deve ser para todas. Então, a gente tem isso muito firme na nossa cabeça, a gente gostaria de levar esse trabalho a mais crianças e que mais profissionais entrem para o serviço, e que mais crianças tenham esse apoio, porque muitas não têm ainda, a gente não consegue atingir todas, a lista de espera para a sala de apoio é alta, então, muitas crianças ficam de fora. As que conseguem o atendimento, elas aproveitam bastante, mas as outras ainda ficam de fora. Então, a gente precisa do fortalecimento e da ampliação desse serviço para que outras crianças possam contar também com esse trabalho. Muito bom, meninas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as postagens, né, da apresentação da Patrícia e da Luciana, também muitos elogios, né,
A Val aqui falando novamente da importância da família, né? A gente também tem falado desde a primeira roda quanto que é importante essa parceria com a família, e agora ela se tornou imprescindível, né, para o ensino mediado por tecnologias, né? Então, muitos parabéns, excelente. O que foi colocado aqui, que algumas pessoas colocaram, a Eliane mesmo, a Lilian, né, que vocês falassem um pouco sobre essa questão dessa rotina real e essa rotina significativa, Patrícia. Sim, Eliane e Lilian, né? Então, porque a gente, quando pensa numa rotina, a gente tem a mania de ser muito criterioso conosco mesmos, né? De que eu podia dar uma rotina pronta, eu até levei no dia da live, no dia da reunião com os pais, eu até trouxe aqui, mas não coloquei aí para os slides, mas eu trouxe uma rotina pronta dessas que a gente pega na internet, que tinha lá horário para tudo, né? E perguntei para os pais como eles se sentiriam se eles não cumprissem essa rotina. E o sentimento seria de frustração, de impotência, foi o que a maioria falou. Como eles se sentem quando eles não conseguem cumprir algo que eles se comprometeram a fazer. Então, eu falei que esse era o ponto-chave. Se eu desse uma rotina pronta, uma rotina ideal para eles, muitos não conseguiriam, até conseguiriam cumprir 1 ou 2 dias, ou 3, se a gente criasse um sentimento de obediência, né, de hierarquia, eu mando, a mãe vai mandar, o pai, e a criança vai obedecer, ele pode até fazer, mas não vai ser significativo, porque depois ele não vai conseguir cumprir, porque não é real, fora que algo imposto não é algo que lhe dá prazer. Então, eu coloquei os pais para pensarem de acordo com o seu arranjo, que tem família que o horário que vai estudar vai ser à noite, porque durante o dia tem aquele monte de criança, ou a mãe está trabalhando, ou ele está com a cuidadora, não tem o celular, porque tem mãe que o menino só acessa pelo celular quando ela chega. Então, diante de tantas realidades, a gente mostrou que cada família poderia adequar o ensino remoto à sua realidade. Não era eles que iam se adequar à escola totalmente, porque não era possível. Eles não conseguiriam também, né, nessa questão ideal. Quando eu falei para eles que não dava mais para a gente atribuir à escola, somente à escola, o papel de responsável pela aprendizagem das crianças. Se tinha uma coisa que a pandemia tinha trazido de positivo, foi essa responsabilização da família, deixar em xeque, rasgar o véu de que sem a família a gente não vai conseguir. O papel deles era muito importante. Então, a gente trazendo eles para essa realidade, eu senti, e também colocando esse sentimento da empatia, que foi alguém que perguntou também sobre empatia, é você se colocar no lugar do outro, você se colocar no lugar da família, você consegue compreender algumas dificuldades e alguns fracassos, né, que a gente fala, e consegue reformular, reconstruir aquela proposta, aquela atividade ou aquele conteúdo para que se adeque, né, àquele obstáculo que foi encontrado por aquele estudante, que por outro não. A gente tem mania de comparar, né, até com os nossos filhos, na minha casa o meu filho tem a hora, ele está fazendo, por que esse aqui não entra? E às vezes a gente tem sair desse lugar do julgador, sair dessa posição de garante que a gente fala, e colocá-lo como participativo, né, como elemento de construção. Eu tenho uma dúvida, Patrícia, nessa ação de vocês, o professor participou? Participou, foi de eletivo. A gente até colocou como reposição, porque tem professores lá que são pais de alunos, né? E eles eram pais e eram professores ali. E a gente pediu para os professores participarem também, por isso que a gente colocou como de eletivo, foi uma reposição. E foi bom também porque eles gostaram e depois pediram também para compartilhar. A gente fez um quadrinho em branco, bonitinho, coloridinho, para imprimir e plastificar, para os pais só irem apagando, né, e colocando toda semana, se eles quisessem. Ficou bem legal. É o que estava faltando na minha. Eu falei, gente, para ser perfeito, só faltava a assessoria e o professor. Você falando que fez junto, porque eu vejo totalmente a dimensão da assessoria, né, aquilo que a gente conversou na primeira live da GCEA, né, todo esse trabalho, né, de parceria com o professor, junto com a família, né, esse movimento todo, né, então
Ficou perfeito agora, gostei. É porque, Lili, a nossa primeira ação foi com os professores, sobre autoestima, sobre emoções, e quando eles colocaram essa angústia de que os pais não estavam dando conta, aí a gente pensou nessa ação com os pais, mas primeiro foi acolhida essa escuta que a Gabi falou, maravilhosa, sabe, foi parecida, não foi tão profissional, mas a gente teve esse momento de escutar, obrigada, depois eu quero ter contato com você, mas a gente ouviu, e quando a gente ouviu o professor, a gente também quis escutar o pai, e todo mundo criou essa rede de apoio, e eu espero fazer mais encontros como esse, agora mais trabalhando, eu queria muito falar sobre a questão da mulher, que a gente falou, né, na equipe, no Setembro Amarelo, essa sobrecarga, e trazer o pai, como foi falado na outra roda de conversa número 1 aí, de trazer o pai para cá. Então, assim, abrem várias portas e possibilidades. Obrigada. De nada. Gabriela, assim, muitos elogios, você é bastante, tem um público grande aqui, viu? Muitos elogios para você. É porque eu tenho rede. Eu tô vendo aqui, sabe? Muitos, eu tô te conhecendo agora, mas eu vejo que você já é bastante conhecida, né? Muitos elogios. E assim, como que você colocou para mim é muito novo, e aqui assim, tem mais elogio, ninguém... Mas eu vi muito na sua fala a questão do desenvolvimento humano, alguém falou aqui em humanização, né? E aí, como você vem do ensino médio, né, de uma instituição de ensino médio, eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que é o trabalho, né, do psicólogo, nessa perspectiva do desenvolvimento humano dentro do contexto do ensino médio, da adolescente, do desenvolvimento adulto, dos professores, como é que é? Fala aí um pouquinho para a gente. Eu vou escolher falar um pouco à luz desse momento que a gente está passando, né, da quarentena, dessa educação remota. Uma das coisas que para mim foi mais gratificante, e assim, no CSS a gente tem visto que adolescentes, adultos, todos tendemos a ter ondas. Tem horas que a gente está ótimo, achando beleza a quarentena, dá tempo disso, e tem horas que a gente está assim, socorro, estou me sentindo preso. E assim, e essa é uma das coisas do círculo, a gente começa a perceber que não sou só eu que estou sentindo isso, né? E por que eu estou falando isso? Porque lá o SOI trabalha muito junto com a gente, com a equipe lá no Paulo Freire, e eu acho que quanto mais pessoas trabalharem juntos, melhor. E o Círculo de Solidariedade Social tornou-se um núcleo de parcerias também. Então, assim, a minha gratidão e o meu convite é que a gente possa cada vez mais e mais dar as mãos. E na fala de abertura falou assim, ninguém solta a mão de ninguém. E a nossa sala de aula virtual são duas mãos, quem vira o WhatsApp que eu mandei, são duas mãos se segurando, porque esse é o nosso lema, é o que a gente pretende, a gente não alcançou não, sabe? Mas a gente pretende que ninguém solte a mão de ninguém. E fica muito claro que nós, profissionais da educação, para mim, no meu viés, não damos conta do recado de fazer a busca ativa numa escola de 1.000 alunos. Sozinhos, não. Nós ficamos sobrecarregados, com quadros de estresse, crise, culpa, um monte de coisa e não consegue. E uma sensação de impotência que nesses momentos de onda nos visita. Agora, quando a gente junta gestão, professores, pessoal do apoio, serviço especializado e alunos, essa é a peça-chave, gente. Aluno de ensino médio é o ó do bobó. Maravilhosos aqueles meninos. Eu disse para eles, gente, antes a gente ficava buscando aluno na pedreira e conseguia quase nada. Quando vocês começaram a ajudar a gente, os representantes, começou a ter efeito. Então, assim, essa humildade, sabedoria e princípio de realidade, de saber que juntos a gente consegue muito mais. E que a adolescência, nesse sentido, é uma fase muito bonita, porque, embora tenha todo esse lado das crises, que é a aborrecência, aquela história toda, aquela bobajada toda, tem um lado do idealismo, de uma energia que pulsa, que é um fogo, aqueles meninos, e que se a gente canaliza para o bem, isso só vai trazer coisa boa, essa transformação. Então, assim, eu entendo que o papel do psicólogo escolar no ensino médio seja prioritariamente, aliás, em todos, mas falando do ensino médio, aproveitar essa força desses adolescentes. Porque intelectualmente eles já são muito sabidos, entendeu? Lá na escala do Piaget já estariam lá em cima, né? Emocionalmente eles já são engajados.
E no imaginário deles, eles são idealistas. Então, assim, se a gente conseguir... E eu tenho uma vertente que me influencia muito, que é a comunidade de aprendizagem do José Pacheco. E eu acho que a nossa saída, enquanto uma educação que verdadeiramente faça sentido, e aí tem o Paulo Freire, né? Se a educação não for emancipatória, não é educação. Aí a gente está formatando as pessoas, a gente está adestrando. E eu, de vez em quando, entro em crise. Será que eu estou arrumando brechas para humanização? Ou será que eu estou maquiando e sustentando um sistema perverso? Que forma, que exclui, que é racista. E aí, tudo que eu digo do outro, eu me incluo. Que eu sou racista, que eu excluo, que eu sou perversa. Então, assim, eu, como psicóloga, eu não vejo outro meio de fazer a transformação para uma educação que emancipe, que liberte nossa criatividade, liberte nossa inteligência, liberte nossos corações, que não pela humanização. O que é uma boa notícia, porque humanos todos nós já somos. Então, é só escutar. A má notícia é que tem um sistema. E aí a gente fica buscando dançar, né, nesse espaço. Não sei se respondi, se eu atrapalhei ao invés de ajudar mais, mas fica aí. A provocação foi ótima, mobilizou muitos processos aqui cognitivos. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, eu parei de ouvir vocês no fone. Agora, eu tenho uma pergunta para todos. E é uma pergunta bem desafiadora. Né? Então, a gente vai na sequência, né? As meninas do SAA, a Patrícia e depois a Gabriela. Como conciliar a educação remota com a educação presencial para que ela se torne híbrida? Essa é uma provocação grande. Quem vai começar a falar? Rosana? Eu posso começar? Posso Cida? começar, então. Tá me ouvindo? Posso falar? Eu acredito que hoje, e pós-pandemia, até sair a vacina e também depois da vacina, eu acho que a ideia do ensino híbrido veio para ficar. Assim, eu acredito sim numa conciliação, de ter uma sala de aula ali no Google Classroom sempre, não que vai ter uma atividade diária lá, mas que ali o estudante, às vezes, numa atividade de casa, ou no dia do reforço, alguma atividade extracurricular, ou algum projeto de leitura, a professora possa utilizar. Essa ideia da biblioteca que a gente está querendo falar na escola, da sala de leitura virtual, eu não quero que fique, eu penso não só num período de pandemia, eu penso de o menino poder, a gente só tem um exemplar, eu lembro que na minha época de estudante eu ficava esperando alguém devolver aquela coleção que todo mundo queria, porque só vinha um, e a gente ficava esperando o ano todo. Então acho que algumas das vantagens da tecnologia hoje, além de democratizar a informação, porque hoje, né, a gente consegue ter informação do mundo inteiro, coisa que a gente não tinha se não tivesse acesso ou dinheiro. Até hoje, sim, a internet ainda é algo que ainda é elitizado, ainda não é acesso a todos, mas já melhorou muito. Eu acho que uma das vantagens seria essa, da gente, do ensino híbrido, dessas tecnologias, de promover acesso a uma criança, por exemplo, que estava de atestado antes, que machucava a perna, que engessava o pé. A gente não tinha esse contato, a gente mandava o caderno e a mãe ia lá para casa. Hoje, se a gente puder ter usado esse ensino híbrido, eu acho que é uma ferramenta que a gente pode adequar quando voltar ao ensino presencial, se ele voltar 100%, ficar como uma atividade extra, ou caso se mantenha os que podem vir metade e a outra metade assistir, a gente usar também desses dois meios, mas ainda é algo que eu ainda penso muito, não é algo que está na minha mente, não, ainda preciso estudar a respeito. Eu estou lendo algumas experiências exitosas no Canadá e fora do Brasil, nesse ensino remoto, está tendo muita coisa boa. Alguém mais quer complementar? Eu quero falar, não tanto no sentido da educação híbrida ou não híbrida, enquanto metodologia,
Mas, assim, nessa quarentena, não fosse essa quarentena, nem aqui estaríamos, possivelmente. Então, eu aprendi muita coisa em tecnologia, porque eu não sabia nada, agora eu sei um pouco, mas esse pouco é muita coisa. E eu tenho estudado sobre processos colaborativos virtuais e tenho me encantado com as possibilidades de processos, vamos usar esse termo, de autogestão, processos autogestionados colaborativos, em que as pessoas têm os momentos juntos, síncronos, que pode ser virtual ou presencial, e tem os momentos assíncronos. Então, assim, eu acho que híbrido ou não híbrido, o fato da gente ter entrado nesse espaço, alguns já estavam, mas tem muita gente como eu, que, né, não sabia quase nada de tecnologia. E a gente mergulhou nesse mundo. Quando a gente passa a ver ou saber algo, a gente não pode mais não saber, não ver, mesmo que a gente quisesse. Então, um novo mundo se abriu, igual aquela foto quadrada e a panorâmica. Então, assim, o meu desejo é que essa pandemia traga como herança, e acho super possível se a gente tiver a arte e a proatividade para fazê-lo, para usar um pouco dessas possibilidades virtuais de trabalhos assíncronos, harmônicos, e que a gente possa desenvolver a autonomia. Se muita gente falou aqui, agradeceu, por exemplo, o que eu falei, se sentiu tocada, porque o que a gente quer ser, o que a gente já é, o humano. O humano, naturalmente, Paul Rogers já falava isso, ele quer ser produtivo, criativo, divertido, a gente já quer isso. Então, assim, é como se a gente tirar o que está impedindo, nós somos todos lindos. Lindos e sombras também, está tudo certo, e a beleza na imperfeição. Então, assim, eu desejo que pós-pandemia, nós da rede pública, porque depois desse choque, né, nós acordamos também, que a gente possa desenvolver trabalhos colaborativos nas nossas escolas, entre escolas e entre regionais. E eu acho isso perfeitamente possível. Eu ando experimentando isso comigo nos cursos e estou encantada. Ok. Rosana e Cida, querem falar alguma coisa ainda para a gente poder ir para o encerramento? Não, Rosana e Cida, alguma coisa? Eu acredito que as meninas responderam muito bem. No nosso lugar de sala de apoio, o ensino híbrido vai acrescentar muito, principalmente com a questão da tecnologia mesmo, da forma que está sendo usada. Acredito que para manter um contato mais próximo, tanto com os meninos quanto com as famílias, principalmente uma dificuldade nossa para ter um contato maior com as equipes das escolas que a gente atende. Então, é uma ferramenta a mais que a gente pode se reunir semanalmente, mensalmente, enfim, da forma que for melhor para todo mundo, mas é uma ferramenta a mais para que nosso trabalho alcance mais pessoas, mais crianças e que a gente tenha mais sucesso. Tudo que a gente aprendeu, com certeza, vai ser utilizado presencialmente. Assim, não vamos deixar nada de mão. Muito bom, gente. Muito obrigado por compartilhar essas experiências, esses relatos de ações e projetos, né, que vocês desenvolvem. Eu acho que para a rede é muito rico isso. Como já falamos desde a abertura mais cedo e nas salas anteriores também, a gente precisa compartilhar e registrar essas informações, né, para que outros tenham acesso, eles possam reinventar essas ações a partir dessas experiências e multiplicar esses saberes e práticas. Então, gratidão pela generosidade de compartilhar conosco essas ações de vocês. E a gente se vê nesses 2 dias ainda, com muitas trocas, debates, e fiquem conosco também, tá bom? Obrigado por tudo. Vou tirar vocês da sala já, deixar só o Thomas por enquanto aqui. Obrigado, até mais. Deixei o Thomas e vou trazer a Liz também. Viu, Liz? Eita! Para agradecer aos dois, né, pelo trabalho desenvolvido durante a live de hoje. Gratidão imensa, né, pelo trabalho que vocês fazem de levar acessibilidade às pessoas e inclusão real para quem, né, precisa nesse momento. Então, obrigado, Thomas, por estar aqui conosco, e Liz, porque já é da casa, né, da nossa equipe já, e também tem esse duplo papel nesse instante. Além de estar aqui com a gente, organizou todo esse trabalho dos intérpretes nesse momento, está aí na lida desde o início do nosso fórum. Então, obrigado a vocês também, e a gente se vê também ao longo desses 2 dias. Até o próximo encontro com vocês. Obrigado, gente. Gente, para vocês,
Até mais, a gente se vê amanhã e sexta-feira. Amanhã eu quero fazer o convite, reforçar aqui, teremos, então, 3 trabalhos às 10 da manhã, e o tema dessa sala de amanhã é espaços de escuta, que foi um grande tema desse trabalho, né, remoto. Então, se organizem, que poder participar amanhã às 10 da manhã, estaremos iniciando a roda de conversa 3 sobre espaços de escuta. Um abraço, até amanhã, bom descanso, a gente se vê. Até mais. Obrigado, gente.